Muitos usuários perguntaram a respeito da decisão do STF sobre a lei dos caminhoneiros. Um deles é o Wagner. O Wagner perguntou assim: professor, essa decisão tem efeito imediato? Essa decisão já tem efeito em processos que estão em andamento? Essa pergunta ela é muito interessante porque ela diz respeito a saber se a decisão do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade de diversos dispositivos das leis aplicadas ao trabalhador empregado caminhoneiro, se elas já se aplicam desde agora e se elas, sobretudo, retroagem para situações de caminhoneiros que já trabalharam nos últimos anos. E é importante saber disso, por quê? Porque o trabalhador, de repente, ele poderá cobrar aí um direito que ele tenha, que ele não recebeu, de intervalos que ele não recebeu durante o período dos últimos 5 anos, de descanso semanal remunerado que ele não recebeu durante os últimos 5 anos. Outro exemplo, foi considerado como tempo de trabalho aquele tempo de espera para descarregar o caminhão. Até hoje, não estava se pagando nada por isso, mas a partir de agora esse tempo de espera é também considerado como tempo de trabalho. E fica a questão, e o tempo para trás, dos últimos 5 anos que as pessoas ficaram lá esperando na fila, pode cobrar isso como horas extras? Eu vou responder isso nesse vídeo para o Wagner e para todo mundo que está nos assistindo. Sou o Vander Medeiros, advogado e professor de Direito. Aqui é uma questão de direito muito interessante. Quando o Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade de uma lei, essa inconstitucionalidade, se o próprio Supremo Tribunal Federal não declarar que aqueles efeitos são só dali para frente, essa inconstitucionalidade, ela retroage. A regra da declaração da inconstitucionalidade de uma lei é que ela retroage no tempo. Então essa decisão do Supremo faz com que essa norma que dizia que o caminhoneiro não considerava como horário de trabalho o tempo que ele ficava esperando para descarregar o caminhão, faz com que, como se essa norma nunca tivesse existido. E, portanto, em razão disso, é como se o caminhoneiro sempre tivesse direito a ter recebido esse tempo de espera do caminhão como se fosse hora trabalhada. No caso, se ele já cumpriu a jornada, como se fosse horas extras. Então isso pode resultar, sim, em que diversas pessoas possam vir a propor uma ação cobrando aquilo que foi nos últimos 5 anos o período que ele não recebeu de horas extras, daquele tempo de espera do caminhão. Agora, veja só, em que circunstância que isso não vai retroagir? Quando o próprio Supremo Tribunal Federal declara que os efeitos daquela decisão são só dali para frente. No caso dessa decisão, nessa ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte Terrestre, a decisão do Supremo Tribunal Federal não falou nada, portanto está valendo a regra geral, ela retroage no tempo. É como se essa lei nunca tivesse existido. Pode ser, eu estou gravando esse vídeo em 23 de agosto de 2023, pode ser que algum embargo de declaração, que alguma revisão de julgamento do Supremo, os ministros se reúnam e declarem que os efeitos da decisão vai valer só daqui para frente. Porém, nesse momento que eu estou gravando nesse vídeo, eles não disseram nada nesse sentido. Se eles não disseram nada, está valendo a regra geral. Retroage sim, e os caminhoneiros que nesse período dos últimos 5 anos, por conta da prescrição que eu falo 5 anos, os caminhoneiros nesse período, que porventura cumpriram a sua jornada e ainda ficaram muito tempo esperando para descarregar caminhão, por exemplo, poderão vir a cobrar esse tempo como se fosse horas extras. Se você tem uma dúvida interessante como essa, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Sua dúvida pode ajudar outras pessoas a saberem dos direitos que elas possuem. E se fez sentido para você, eu te peço, por favor, compartilhe esse vídeo com amigos, siga-nos nesse canal para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse.